vamos falar aqui agora sobre as cartas que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, uma igreja que ele fundou em Corinto. Como Marcão disse, as cartas de Corinto também são uma daquelas cartas que não há dúvida que ele escreveu. Gostei quando o Marcão falou assim, até um ateu confia e crê nisso e acredita que foi ele que escreveu essa carta. Então nós vamos falar dessas cartas que Paulo escreveu à igreja que ele fundou lá em Corinto. Queria deixar claro para vocês que essa foto aqui não é a foto do apóstolo Paulo, ok? Senão vão... Esse cara ganhou a minha simpatia depois... Todo mundo assistiu aquele filme Paulo, o apóstolo. Quem não assistiu, tem que assistir, beleza? Mas ele ganhou a minha simpatia porque depois de uma entrevista que eu vi, ele contando a experiência dele depois de ter feito o filme. E ele fala uma coisa muito legal, ele fala, no linguajar dele, ele fala assim, cara, eu me senti cheio do Espírito Santo. Eu não sei o que ele tem, se ele tem noção do que é ser cheio do Espírito Santo, mas o que me chamou a atenção foi, na mesma entrevista, a mulher dele foi perguntada, e você? Como é que foi o comportamento dele? Aí ela falou assim, eu queria que ele ficasse assim para sempre. Então, ele ganhou toda a minha simpatia e ele vai ser a nossa referência de Paulo aqui no slide para a gente. Beleza? Antes da gente falar disso, algumas perguntas são importantes a gente fazer nesse momento para que a gente comece a compreender um pouco a razão das cartas aos Coríntios. E eu queria fazer essa pergunta, eu preciso que você fique atento, ok? Beleza. Vamos pensar comigo aqui, olha, Jesus veio, ok? Ok? Jesus está aqui, Jesus veio no seu ministério aqui na terra. Nasceu o seu ministério, montou o seu time, dos discípulos, Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus. Então, quando a gente começa a parar para refletir sobre isso, a gente tem a sensação de que há um desnível aí entre o ministério de Jesus e a igreja. Eu não falo igreja como instituição, prédios, ok? Eu falo igreja como corpo de Cristo. Porque, como assim? Homens de lugares tão simples se tornam figuras conhecidas mundialmente. O que explica isso? Homens tímidos, inseguros, medrosos, na igreja eles se tornam homens corajosos, que defendem com a própria vida a fé. Homens comuns, sem instrução, pescador, homens simples, não têm nobre nascimento. Na igreja eles causam um impacto que mudou e muda até hoje a nossa vida. Essas perguntas precisam ser feitas para a gente poder tentar entender essa lacuna ali, entre o ministério de Jesus e a igreja. Eu ainda faço uma pergunta para vocês. E é aquela pergunta que, eu preciso ser rápido, mas é aquela pergunta que eu torço para que a resposta seja a que eu penso que vai ser, entendeu? Então, assim, vamos lá. Tem algum judeu aqui no nosso meio? Não. Judeu. Não tem. Aqui, não. Então beleza, deu a resposta. Então vamos entender isso aqui, olha. Como é que o movimento que começou entre os judeus, que se centralizou em um Messias judaico, e que se baseou em umas escrituras judaicas, tornou-se uma religião tão comprometida e largamente difundida entre os gentios como hoje? Como que acontece isso? Por que isso? E aí, queridos, o que vem a explicar essa lacuna aí é exatamente isso. Atos e as cartas que Paulo escreve aos gentios. É isso que faz a gente entender essa lacuna aí. Não, é óbvio isso, porque Jesus não voltou para os céus e falou, agora é com vocês se viram aí. Não é isso. Jesus continua agindo através do corpo dele. Que corpo? Mas não tem o corpo dele ressuscitou. É você, somos nós, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Quando a gente fala disso tudo, pode dar a impressão para você que a gente está falando de um mundo diferente, né? Tipo Nárnia. Não, isso aconteceu numa esfera diferente. Não, aconteceu aqui, planeta Terra, ok? É fácil de chegar lá nessa região. O Marcão falou que já foi lá nessa região. Então, no Google, facilmente você consegue fazer, olha, 16 horas você chega nessa região aqui, olha.
a gente está falando que isso tudo aconteceu, a igreja se deu origem nessa região aqui. Eu peguei o mapa do Google de hoje, tá? Para ficar mais fácil de se identificar, ó, Portugal, galera de Portugal aí, que gosta de ir para Portugal nas férias, Espanha, ou seja, essa região aqui, entre a Ásia, divisa com a África, divisa com a Europa. Nessa região aqui, onde isso aconteceu, isso o quê? A igreja surgiu. Onde a igreja surgiu. Marcão falou exatamente na palestra dele, na aula dele, que a igreja surgiu como? No culto, na festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Era uma festa que todo mundo ia para lá, para aquela região. Todo mundo do mundo mesmo, todos iam para lá. De repente, cumprindo a promessa, cumprindo o que Jesus havia falado para os discípulos, ele disse assim: fiquem em Jerusalém que eu vou capacitar vocês. E aconteceu exatamente isso. Eles estavam numa casa, quando de repente um barulho do céu, um barulho alto, não sei dizer se foi um trovão, se foi um raio, só sei que todo mundo que estava naquela região foi para aquele lugar lá. Repara, a igreja está começando a surgir. Surgir por quê? Como? Todo mundo foi para lá, a casa, o Espírito Santo invadiu aquele lugar, todos começaram a falar em línguas, e pior que tem gente que acredita ainda que não existe línguas. E esse tipo de língua era uma língua diferente, não era uma língua como a gente está acostumado a ouvir hoje. Era o idioma local das pessoas. Então, o cara que veio lá da África ouvia na língua que ele estava. E eles corriam para lá e falaram assim: eu ouvi alguém falar, eles estão falando do Deus. E Paulo levanta, aquele que há poucos dias tinha traído Jesus, tinha negado Jesus. Vocês entenderam Paulo? Pedro, gente. Pedro se levanta e começa a pregar. Ele começa a contar para aqueles caras desde como tudo começou, Abraão, Moisés, a história toda. E os que estavam lá falaram assim: tá, mas e agora? Ele anuncia, fala do Messias, cita a profecia de João. Ele cita no Antigo Testamento para mostrar, ele veio. E eles falaram assim, o povo, a galera que estava lá: tá bom, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Depois de ouvir isso, eu quero servir, eu quero seguir a isso. E aí ele dá essas instruções, a igreja começa a tomar corpo. Ele fala: arrependa dos seus pecados, seja batizado em Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Ele diz isso para eles, a igreja começa, eles têm, o povo que ouve a mensagem tem a necessidade de ficar juntos. E o versículo 4 fala aqui, vocês estão entendendo que isso aqui é um print da Bíblia, ok? É para a gente sempre estar olhando aqui para a Bíblia. Para a gente poder, eu gosto muito quando os pastores pregam, e eles pregam assim de forma expositiva, não é isso? É a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Então no versículo 4, voltando aqui, os que criam e que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não estava sendo considerado ali todos os membros da família, então alguns livros dizem que pode chegar de 6 a 7.000 pessoas. Mas é interessante imaginar, e aí é bom para a gente aqui, se te perguntarem, por que a gente batiza por aspersão? Você imagina, naquele lugar não tinha água suficiente. Como que foram batizadas tantas pessoas assim? A igreja começa a tomar corpo. Eles tinham a necessidade de se manter unidos. E o que estava acontecendo naquele momento? Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão. Todos estavam cheios de temor. Eles queriam ficar juntos. Mantinham-se unidos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Consegue fazer o link aí? Domingo, célula. Consegue fazer o link? E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. Quando a gente fala simpatia, pode dar a impressão que não existia perseguição aqui. O que existia aqui com a igreja que estava se formando ali era uma certa tolerância. Existiam prisões, existiam mortes, mas com uma certa tolerância. Só que aí, meu irmão, começa a coisa, Nero muda de humor, ok? A perseguição começa a acontecer ali. Mas isso tudo ainda a igreja sendo formada. Olha o que acontece quando a gente lê 1 Coríntios, no verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. O que acontece nesse momento? Com a perseguição, há uma transição da igreja de Jerusalém para Antioquia. Antioquia começa a ser uma expressão, uma distribuição, um hub aí. Ou seja, essa mensagem chegou até a gente aqui, foi por causa dessa perseguição que aconteceu. E é muito interessante a gente pensar que isso tudo aconteceu com a morte de Estevão. Estevão, ainda falando da formação da igreja, Estevão é
um personagem muito importante na formação da igreja, não só Estevão. O que estava acontecendo naquele momento? Os crentes foram até os discípulos e falaram o seguinte para eles: olha, está tendo uma omissão da distribuição da oferta dos alimentos para as viúvas. Está acontecendo alguma coisa que as viúvas não estão sendo assistidas. Então, Pedro e os discípulos se reúnem e falam para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, formam aí um ministério de serviço, ok? Como a gente tem aqui. Escolham 7 entre vocês. Precisam ser pessoas tementes a Deus, que amem Jesus acima de tudo, sejam pessoas de boa índole. E Estevão e outros 7 foram escolhidos. Estevão e Filipe também se destacam, porque é Filipe com a perseguição que começa a sair daqui pregando e fazendo, falando de Jesus. Só que Estevão, ele não se contentava apenas em servir a alimentação, distribuir a alimentação. Estevão pregava o Evangelho. E, meus irmãos, você sabe que quando você começa a pregar o Evangelho, alguma coisa acontece. Ok? Alguma coisa acontece. Os líderes lá... É engraçado que a Bíblia fala que enquanto ele falava, as pessoas tentavam contra-argumentar ele, e tamanha era a presença do Espírito Santo nele, que se calavam. E os líderes religiosos começaram a perceber isso e começaram a levantar falsos dele. Ou seja, pagavam pessoas, chegou a pagar pessoas, para falar que ele estava dizendo que o templo seria destruído, falando contra Abraão. Então ele é levado a julgamento. E aí o governador fala: é verdade que estão falando de você isso? E aí, meu irmão, mais uma vez, Estevão começa a falar de Jesus. Ele conta a história desde o início para eles. Desde Abraão, de Moisés, que saiu do Egito. E ele fala: o Messias veio e vocês negaram, vocês mataram. Meus irmãos, eles ficaram, obviamente, sendo confrontados com a mensagem de Estevão. E eles decidiram matar Estevão. Pegam o Estevão. E é interessante fazer essa leitura, porque enquanto Estevão estava sendo apedrejado, enquanto ele falava, as pessoas que estavam ali olhavam para ele e o semblante dele era como se fosse de um anjo. Era como se fosse de um anjo, o semblante dele brilhava. Quando ele foi arrastado para fora para ser apedrejado, enquanto ele estava sendo apedrejado, sabe quem ele estava vendo? Jesus à direita do Pai, à direita de Deus. E ele fala isso: eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus. É legal ver isso, uma pausa aqui só, porque é muito interessante isso. Algumas literaturas falam que alguns profetas já viram Jesus à direita de Deus. Mas dessa vez eles estão enxergando, Estevão enxerga Jesus em pé. E o que isso tem, o que traz essa diferença? Os teólogos, quem estuda profundamente isso disse que supõe que Jesus está levantando para receber Estevão. Como se fosse, esse pregou o Evangelho, esse fez diferença. Isso é bem forte para a gente. Pois bem, meus irmãos, a coisa começou a acontecer aqui, depois da morte dele, o Evangelho começou a fazer uma transição, saindo de Jerusalém para Antioquia. Ok, como esse é um mapa de hoje, alguns nomes estão um pouco diferentes, mas é um mapa moderno. O Google está dizendo isso para a gente aqui. Mas olha o que acontecia, no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. E aí é o link importante que eu quero fazer com vocês. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado ali, olha o que diz aqui o versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos, os líderes religiosos taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí, Lucas dá o link para a gente entrar nas cartas de Coríntios. Quem é esse cara? Quem é Paulo? Marcão já falou ali, não preciso nem me estender muito, mas o que fazia Paulo? Eu vi a outra teoria que Marcão falou, essa do cavalo, né, de que ele caiu do cavalo. Tem outra também que ele era Saulo e quando conheceu Jesus virou Paulo.
Isso também é outra coisa. Ele tinha dupla cidadania. O que ele fazia ali? Paulo, desde novo, os pais queriam que ele fosse como é que fala? Fariseu, mas era um rabino, exatamente, queria que ele fosse um rabino. Então, desde jovem, já levou ele para estudar com um cara que era o mestre famoso de Jerusalém, que era Gamaliel. Exatamente. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então ele conhecia, ele era muito religioso, conhecia profundo as tradições judaicas, ele era um fariseu, ele nasceu em Tarso, ele tinha uma educação grega-romana, então ele sabia, desde cedo ele foi instruído para poder defender as leis judaicas, desde cedo. Mas ele estava lá, participando daquele momento. Só que aí acontece alguma coisa no meio desse caminho. Ele passa por Damasco, que é o que Marcão comentou sobre quando ele conhece Jesus. Aí eu queria que alguém lesse, embora Marcão tenha falado, Atos 26, 9, 15. Alguém pode abrir? Pode ler em voz alta e bem rápido, por favor. Para que você fique comigo aqui, eu coloquei também na tela aqui. Isso é Paulo, tá? Isso é Paulo falando. Beleza, agora levanta-se e ele começa a falar sobre o que aconteceu. Repara uma coisa, muitos não acreditavam que Paulo tinha se convertido, por causa dessa maldade toda. Paulo tinha conseguido uma carta para sair de Jerusalém e perseguir os cristãos. Ele estava a caminho de Damasco com uma carta, ele podia ter permissão como se fosse o Supremo Tribunal, Federal, dando ordens para ele para prender os cristãos. Só que nesse caminho de Damasco acontece alguma coisa. Paulo encontra Jesus, e ele vê Jesus, na verdade Jesus aparece para ele. E é interessante, quando ele é questionado, Jesus fala assim para Paulo, ele não fala assim, por que você persegue os cristãos? Ele fala, porque você me persegue. Para a gente ter um panorama geral aqui de tudo que está acontecendo, desde a morte de Jesus, a conversão de Paulo, a história de Paulo, a ideia desse timeline aqui é a gente tentar entender a história de Paulo dentro da linha do tempo até a sua morte. Paulo, aproximadamente do ano 35, sempre é muito complicado se falar em data, porque as cartas nunca eram escritas assim, como as de hoje, né? Niterói, 30 de novembro, nunca é assim, né? As referências para chegar às datas é o contexto da carta. Normalmente ele falava assim, no governo de fulano de tal, no reinado de Nero. Então isso vai te dando informações para você colocar e datar isso. Então a minha intenção aqui não é acertar, cravar a data, mas dar pelo menos um panorama geral. Paulo se converte aproximadamente no ano 35. Repara, de 35 até 46, quando foi a primeira viagem missionária de Paulo, passam 10 anos, onde Paulo começa a se preparar para as viagens, lá em Samaria.
lá em Samaria. O que é interessante entender aqui, Paulo, você imagina, alguém com aquele histórico de Paulo se converte, encontra Jesus, muda de vida, e de repente ele chega lá, entre os gentios. Oi, tudo bem? Eu sou Paulo. Paulo foi visto com desconfiança. Se for para você ter uma ideia, mais ou menos, a gente ouvir que Marcão está começando a ouvir jazz. Você imaginou isso? Você vai ficar assim, não, passei na casa de Marcão estava ouvindo jazz, eu vou achar estranho. Paulo também, quando chegou entre os gentios, todo mundo achava, quem? O Paulo, o perseguidor? Ananias. Deus chega para Ananias e fala assim, Ananias, vou te dar um endereço aqui, você vai lá, que tem um homem lá. Assim, quando Jesus aparece, se mostra para Paulo, Paulo fica cego aí 3 dias, de tamanha o poder de Deus sendo revelado ali. Ele fica cego durante 3 dias, ele vai para cá, chega lá numa casa, e Deus manda Ananias ir lá. E Deus aparece para Ananias e fala, Ananias, vou te dar um endereço aqui, você vai lá, e tem alguém lá que você precisa orar por ele. E Ananias tenta atualizar Paulo. Ananias fala assim, Ananias tenta atualizar Deus. Deus, você sabe quem é Paulo? Paulo é aquele, ele está com uma carta para pegar a gente aqui, você está mandando eu ir lá para curá-lo. Então ele era visto com desconfiança. A conversão dele não foi uma conversão automática. Por isso que Barnabé foi super importante nesse momento. Barnabé, nesse momento aqui, para a primeira viagem, foi o grande tutor, o grande, como a gente chama aqui, o discipulador de Paulo nesse momento aqui. Então, por volta de 46 a 48, acontece a primeira viagem missionária de Paulo. Isso aqui, na verdade, é para cá, 48 a 49, a segunda viagem missionária de Paulo, e aí que Paulo chega em Corinto. A terceira viagem acontece por volta de entre 52 e 57, Paulo é preso, Paulo vai para a prisão e Paulo é morto. Antes disso aqui, ele dá aquela declaração que até hoje aquece o meu e o nosso coração. Que ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Um panorama geral das viagens de Paulo. Primeira viagem, a segunda viagem de Paulo e a terceira. Aquilo que eu mencionei, na segunda viagem ele ficou 3 anos. Exatamente. O Google fala aqui, né, meia hora de carro, né? Isso tudo a pé. É exatamente isso. Então, o que é importante a gente conhecer sobre o lugar Corinto, sobre a cidade, sobre aquela região ali de Corinto? Corinto fica aqui, fica na Grécia. Olha, você repara que ele é dividido por 2 portos naquela época. Portanto, Corinto era uma cidade muito importante. O comércio era intenso, porque eram 2 portos que movimentavam a cidade. 2 portos por quê? Ao invés dos marinheiros ou dos navegantes cruzarem e dar essa volta toda aqui, eles paravam com as embarcações aqui. Hoje, se você for no Google, isso aqui é um canal. Eles abriram um canal aqui. Dizem até que foi um pensamento na época romano, com as grandes obras de Roma. Mas existia um canal aqui. O que acontecia? Os navios paravam aqui e os navios eram colocados em grandes toras de árvore e os escravos puxavam o navio até para o outro lado, aproximadamente 14, 15, 16 quilômetros. Por isso que a cidade tinha muitos escravos. Era uma população pagã, uma prostituição muito pesada. Em que sentido? Em Corinto, a deusa do amor, que é a chamada Afrodite, todos que chegavam lá eram quase, vamos chamar assim, precisavam oferecer sacrifícios a essa deusa do amor, Afrodite. E para você perceber como que era um grande planalto, ok? E lá no morro ficava aqui, lá no topo do monte, ficava o templo de Afrodite. Então todos que chegavam, e por isso que Paulo dá aquela instrução para as mulheres utilizarem véu. Porque como que era, as prostitutas eram reconhecidas naquele momento. Todos, quando os marinheiros chegavam na cidade, nos portos de Corinto, eles automaticamente identificavam as pessoas que estavam a serviço do templo de Afrodite para oferecer o seu culto.
Normalmente as mulheres eram identificadas porque raspavam, eram mulheres de cabeça raspada. Só que essas mulheres se convertiam. E eles aí começaram a aceitar o Evangelho e se convertiam ao Senhor. E qual era a instrução de Paulo para essas mulheres? Para não ser reconhecida como uma mulher a serviço do templo de Afrodite. Era utilizar o véu. A prostituição era muito pesada ali. Portanto, ainda considerando isso tudo, Corinto era uma cidade muito amada por Deus. Olha o que a gente vê aqui no capítulo 18. Certa noite, o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Portanto, Corinto estava nos planos de Deus. Corinto estava nos planos de Deus. Paulo quando ele chega em Corinto, ele fica na casa de Áquila e Priscila. Ele começa a pregar nos templos, nas sinagogas, não dá muito certo. E Paulo se dedica exclusivamente a pregar aos gentios. Ele se muda para a casa de Tício e começa a pregar especificamente, se dedica parte do seu tempo, do seu ministério aos gentios. Presta atenção comigo agora. Presta atenção. A gente vai olhar agora 1 Coríntios 5, 9. O que diz? 1 Coríntios 5, 9. É importante. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. Se eu estou em 1 Coríntios, e lá ele fala que já lhes disse por carta, o que diz para a gente? Que na verdade, 1 Coríntios, já existia uma carta antes. Essa carta antes é uma das cartas perdidas, que é chamada a carta prévia. Agora presta mais atenção. 2 Coríntios. Pois lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração, no capítulo 7, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza. Isso diz para a gente que existia uma terceira carta, que é chamada da carta severa, que também é uma carta que não foi encontrada. Está confuso? A primeira, vamos facilitar a nossa vida. A primeira carta, isso aqui é o cânon bíblico, ok? A primeira carta, na verdade, ela é a segunda carta. A segunda carta, no cânon bíblico, na verdade, ela é a quarta carta. Portanto, Paulo escreveu total de 4 cartas à igreja de Corinto. A carta prévia foi perdida e a carta severa também foi perdida. Para facilitar ainda mais o nosso entendimento e não ficar confuso, porque também para mim foi confuso. Então vamos criar um histórico de tudo que aconteceu, da igreja. Aí Paulo funda a igreja de Corinto por volta de 50 e 51. Ele segue sua viagem e ele é informado dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Como o Marcão falou, a carta de Coríntios era dedicada, a gente vai ver isso, a tratar de problemas, diferente da carta de Romanos, a tratar de problemas. Então ele é informado dos problemas que aconteciam lá em Corinto e ele escreve a primeira carta, que é a carta prévia. A gente não tem essa carta. Depois ele escreve a segunda carta, que foi escrita por volta de 54, 55, lá em Éfeso. Ok? Que na verdade a gente tem ela como a primeira carta, 1 Coríntios. Paulo faz uma visita à igreja, uma visita que não é muito bem recebido. Ele chegou ao ponto de ser escoltado. Enfim, ele escreve a terceira carta, que é a carta severa. E aí, no final, ele escreve a quarta carta, que é a que a gente entende como a segunda carta ao Coríntios. Está confuso? Todo mundo entendeu? Beleza? Perfeito. Como é que está a estrutura da primeira carta aos Coríntios? Qual é o objetivo? Como eu mencionei, é corrigir as práticas pecaminosas da igreja, os problemas, tratar dos problemas da igreja de Corinto. Então você tem uma divisão assim, no primeiro capítulo, uma divisão assim. No primeiro capítulo ele fala de divisão. Então, olha só, do capítulo do 1 ao 4 ele está falando sobre a divisão que acontece lá na igreja de Corinto. Lembra da história? Uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo e outros somos de Cristo. A gente vai falar um pouco mais disso à frente.
Do capítulo 5 ou 6, ele fala da disciplina, sobre a imoralidade que acontece naquela igreja. Capítulo 7, sobre casamento. De 8 a 10, ele fala sobre a liberdade dos cristãos. Do culto à igreja, ele fala dos véus, do uso do véu, das ceias, dos dons, da liturgia, onde tem que ele fala sobre os dons, sobre o amor. Ainda que eu tivesse a língua dos homens, ok? Se não tiver amor, de nada valeria. Paulo, no capítulo 15, fala sobre teologia. Existiam grupos na igreja que não aceitavam a ressurreição, questionavam a ressurreição. E no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele fala sobre as ofertas, porque um dos objetivos também dele era arrecadar dinheiro para poder ajudar a igreja que estava lá em Jerusalém. A segunda carta, a estrutura da segunda carta, fala sobre alegria no sofrimento, no capítulo 1 ao 2. Do capítulo 3 ao 4, ele defende o ministério dele. Do 5 ao 6, ele fala da nova criatura em Cristo, do amor da igreja, amor pela igreja, no capítulo 7, capítulo 9. E quando ele retoma falando sobre a necessidade da gente ajudar a igreja lá em Jerusalém. Do capítulo 10 ao 13, ele muda o tom dele. Ele começa a dar respostas às acusações que ele estava sofrendo ali. A gente vê isso no capítulo 10. Pois alguns dizem, Paulo dizendo, as cartas dele não são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Paulo começa a defender o seu ministério, dizendo tudo o que ele passou, reforçando o fato dele ser um apóstolo. Existe alguma hipótese, a gente está falando de hipótese, que é hipótese, ok? Não é hipótese com... Uma hipótese de que do capítulo 10 ao capítulo 13 seria a tal da carta severa, porque ele é muito duro e ele muda de tom bruscamente, ele dá uma freada ali, ele começa a se defender, a responder essas acusações. Mas é uma hipótese não muito aceita pelas pessoas que a gente tem como referência dentro da teologia, dentro da igreja. Beleza. Assim como em Romanos, Paulo começa as cartas dele de uma forma muito parecida. Paulo começa dizendo quem ele é em relação a Deus e quem é a igreja, quem nós somos em relação a Deus. Isso é diferente do que a gente está acostumado a ouvir, principalmente em propagandas, não é isso? Por exemplo, esses dias eu estava assistindo uma propaganda de carro, né? Ele diz quem você é em relação ao carro que você tem. Se você tem um bom carro, você é bem recebido, você é uma pessoa de posses. Mesma coisa quando você assiste propagandas de cerveja, né? Fala quem você é em relação à popularidade que a bebida, o fato que pode te dar ali entre os amigos, ser uma pessoa social. Plano de saúde é a mesma coisa. Mostra aquela família perfeita, sabe aquela família de Instagram, que não tem problema, né? Todo mundo perfeito, criança que não chora, aquelas coisas todas, né? Só que Paulo aqui está deixando... É óbvio, irmãos, que a Bíblia não nega essas questões. Ela não omite carro, o conforto, não omite a questão de você ser reconhecido pelas pessoas, enfim, ela não omite isso, mas ela coloca as coisas no seu devido lugar. Ela dá importância, e o que Paulo ensina a gente aqui é isso, é dar importância ao que tem importância. Olha o que Paulo diz aqui, isso que eu acho belo nas cartas de Paulo, e olha que a gente está falando Paulo, está dando a impressão que ele foi usado por Deus para escrever para a gente. Portanto, quando a gente fala as cartas de Paulo, é total inspiração divina para a gente. Olha o que ele coloca, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Olha a convicção que ele tem, ele não tem dúvida de quem ele é. E ele chega para a igreja e fala, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo. Não tem dúvida para Paulo quem ele é, e não tem dúvida para Paulo quem a igreja que ele fundou, a igreja que ele está trabalhando é, não tem dúvida. Fica um bom exercício para a gente aqui, ok? Quando a gente acordar de manhã, a gente repete isso. Troca o nome de Paulo aqui pelo teu nome aqui, assim, ó. Ok? Fala assim, Fábio, chamado para ser professor, pela vontade de Deus,
chamado para ser santo. Troque isso. De manhã, quando você for acordar para trabalhar, você fala assim, né? Keila está aí, Keila, dentista, chamado pela vontade de Deus para ser santo. Faça esse teste, isso vai ajudar você de manhã a acordar, você faz isso. Troca o nome de Paulo pelo seu nome, porque é assim. O que a gente precisa ter em mente quando a gente lê as cartas de Paulo? A gente leu as cartas de Paulo na nossa leitura regular bíblica, que foi lá por volta de setembro. O que a gente precisa ter em mente? Em mente, e talvez isso dá um pouco de dificuldade quando a gente começa a ler as cartas aos Coríntios, que Paulo está respondendo, contrapondo cartas que ele recebeu sobre problemas que aconteciam lá. Então, fica complicado você saber ali até onde é Paulo afirmando, foi o que o Marco comentou, o que é Paulo afirmando, ou o que ele está contrapondo à ideia de Corinto, do que ele recebeu, das cartas que ele recebeu. Porque ele coloca assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, portanto ele está respondendo a problemas que aconteciam lá em Corinto. Fica mais claro a gente entender aqui assim. Olha o capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aí ele continua, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Não é a afirmação de Paulo. Paulo está contrapondo uma ideia da igreja, das pessoas de Corinto. Fica muito mais claro quando a gente lê esse famoso versículo 12. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo não está falando que tudo é permitido. Não, ele não está falando isso. Isso era o que os coríntios falavam. Tudo é permitido. Aí Paulo, não, peraí, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, eles falam. Mas Paulo fala, não, peraí, mas não deixa que nada te domine. Então é importante, e talvez isso gere um pouco de dificuldade à medida que você vai lendo, de entender quem é Paulo e o que Paulo está contrapondo, que ideia ele está contrapondo nesse momento. Meus irmãos, o que eu queria falar com vocês aqui? As cartas de Paulo, o que Paulo escreveu até hoje, solta os nossos olhos. Então, à medida que você está lendo as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, é muito difícil você... tudo que ele fala ali é relevante e importante para a nossa vida. Tudo que ele fala ali. Então, se a gente fosse parar para falar exatamente, ler tudo, comentar aqui tudo o que falou ao nosso coração na leitura das cartas aos Coríntios, a gente passaria muito tempo aqui. O que eu fiz? Eu escolhi 2 temas, ok? Um tema da primeira carta e um outro tema da segunda carta. E eu trouxe essa parte da carta onde ele fala sobre a divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu vou tomar uma água. Glu, glu, glu. Vamos lá. Não havia nenhuma dúvida de que a igreja, não havia nenhuma dúvida de que Paulo tinha certeza que estava acontecendo na igreja lá uma divisão. Por que isso? Porque ele é informado pela célula da casa de Chloe. E isso é interessante a gente imaginar que hoje a gente está acostumado ao anonimato, né? E Paulo não. Paulo fala, olha, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões. Você imagina depois quando a carta chega lá em Corinto, o pessoal, o que você falou aqui da gente quando você visitou Paulo lá? Você imagina isso? Não há anonimato para ele. Paulo fala, olha, fui informado que há divisões, há grupos aqui dentro da igreja em Corinto. Existem aqueles que ele fala aqui, que eu sou de Paulo, e outros falam, eu sou de Apolo, e outros falam, eu sou de Pedro, e tem um grupo que fala que, não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. Nós somos santos. O que está por trás disso aí e o que Paulo está querendo desconstruir na igreja deles, na igreja de Corinto? A igreja de Corinto, Corinto fica na Grécia. E a Grécia só perdia para Atenas na quantidade de
escolas e faculdades de filosofia. Só perdia para Atenas. Então, era comum eles serem influenciados e medirem a retórica, o jeito de falar. Ok? Existia naquela época os sofistas. Vocês estudaram isso, ok? Os sofistas eram filósofos andarilhos que paravam nas cidades, falando, defendendo as suas teses, comentando, fazendo a filosofia, e eles eram, e no final da palavra deles, eles passavam o chapéu, pedindo dinheiro. E era comum que eles era um hábito dos gregos medirem a qualidade do orador para poder dar a oferta. Então você imagina, esses caras que se converteram foram para a igreja de Corinto. E é comum também que eles arrastassem, levassem esse pensamento para dentro da igreja. E isso pode ser comum até hoje. É muito comum a gente trazer algumas influências de fora da igreja para cá, né? Achar que líder de louvor é astro de rock, não é isso? Achar que gente que aqui é uma apresentação, uma banda que está se apresentando. É comum a gente ter esses pensamentos, porque a gente traz lá de fora isso. E o que está acontecendo aqui é muito parecido. A igreja de Corinto estava acostumada a medir os seus líderes pela retórica, pelo jeito que eles falavam, pelas palavras. E é isso que Paulo começa a desconstruir. Paulo fala o seguinte: olha, eu sei que uns dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo foi o pastor, depois que Paulo saiu de lá, Apolo foi o pastor da igreja de Corinto. Eu sou de Pedro, Pedro, primeiro apóstolo. Eu sou de Pedro porque ele estava com Jesus, foi muito antes de Paulo, ele conheceu Jesus. E tem esse grupo que a gente comentou, que é o grupo de Cristo, né? Alguns livros dizem que os maiores problemas da igreja de Corinto começaram por esse grupo dos espirituais. Na verdade, o que está por trás disso aqui? Está por trás de pessoas que não aceitavam a liderança dada por Deus aos homens, não estavam submissos à autoridade dada por Deus ali. Então eles falavam: eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E ele começa, e aí é interessante que Paulo começa a traçar isso e desconstruir isso na cabeça deles. Paulo fala o seguinte: por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Fui eu crucificado em nome de vocês? Em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? É o primeiro pastor que eu vejo que não quer batizar ninguém, né? Ele fala assim: não, eu lembro, eu batizei algumas pessoas. Ele até cita o nome de algumas pessoas que ele batizou. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: parece que Paulo já sabia o que ia acontecer, ele já conhecia a mente do pessoal de Corinto, da igreja dos gregos, e falava: eu não vou nem batizar. Ele diz: eu não fui chamado para batizar, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu fiz questão, a impressão que eu tenho é que Paulo, já sabendo disso, ele evita até ser o centro da atenção ali da igreja. Então ele fala: eu não fui chamado para batizar, eu nem lembro quem eu batizei. E aí, meus irmãos, vem aqui, eu acho, o cerne, a estrutura de tudo que Paulo vem tentando desconstruir na mente da igreja de Corinto. Ele fala: não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: se você tiver a sua igreja, se você tiver o seu relacionamento com as pessoas, a sua igreja baseada no homem, onde o homem é o centro da atenção, onde o que as frases de efeito fazem diferença, isso esvazia a mensagem da cruz. E é muito comum a gente ver isso hoje, não é isso? É comum a gente saber pessoas que se destacam muito mais do que a mensagem da cruz. Desconfie, meu irmão, se a mensagem que for pregada não fala de Jesus. Desconfiam de que no final da mensagem, a pessoa que vai ser exaltada é o homem e não a Cristo. O que Paulo está desconstruindo na cabeça da igreja de Corinto é exatamente isso. Não façam fã-clubes. Vocês precisam pensar diferente disso. E Paulo continua.
Ele pergunta aqui, onde está o sábio, onde está o erudito? Ou seja, todos os pensamentos dos homens, da filosofia levantada ali, para que serve? Paulo está falando, Deus escolheu, vocês estão valorizando o homem, mas Deus mandou o melhor homem para a cruz, para que a mensagem da cruz não fosse esvaziada. Paulo continua tratando isso na cabeça da igreja de Corinto. Aqui Paulo diz o seguinte, como a gente comentou, Paulo era um homem instruído, Paulo sabia, e se ele quisesse, ele usaria a retórica para convencer a igreja, para falar, para pregar, mas não, o que ele fala aqui no capítulo 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiam de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiam na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que Paulo começa a desconstruir na igreja de Corinto. Porque ele entende, isso vale para os dias de hoje, a razão, todo o ministério baseado na figura humana, na sabedoria humana, na sabedoria de tentar explicar Deus fora da cruz, cai em divisão, cai em problemas. Quando a gente estava, deixa eu ler um negócio aqui. Quando a gente estava lendo na nossa leitura devocional em conjunto, a leitura bíblica anual, quando eu estava lendo essa parte de Coríntios, 2 Coríntios, aconteceu um fato que eu queria dividir com vocês. Olha o que eu vou ler aqui, ó. É uma mensagem, tá? Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno aos seus pastores. Somos iguaizinhos a vocês. Se enfiarem uma faca em nós, sangraremos. Se nos machucarem, sentiremos dor. Antes de pensar no pastor como um super-homem, lembre-se que existe um ser humano à imagem de Deus atrás do púlpito. Um ser humano igualzinho a você. Que Jesus levante uma igreja onde cuidar dos pastores não seja uma opção, mas sim uma ação fundamental. O cara que escreveu isso aqui se chama Lisandro Canes. Ele escreveu isso aqui antes de se matar. Um pastor de uma igreja do sul do Brasil. Ele escreveu esse texto dentro de um post, um post publicado por uma igreja de um pastor que tinha acabado de se matar também nos Estados Unidos. Pastor Jared Wilson. Pastor muito conhecido lá fora, que se suicidou, e ele escreveu essa mensagem no post dele e também se suicidou. Isso para mim, quando eu li, quando eu li essa mensagem, essa carta, eu estava lendo exatamente isso aqui. É Paulo contando para a igreja dos problemas que ele tinha passado, das dificuldades que ele tinha, e Paulo escreve, aos quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança na própria vida. Mas no capítulo 11, Paulo fala, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Isso fica aqui um chamado para a gente como igreja. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto era, não foi fácil, foi difícil, a luta foi muito grande, mas eu conto com as orações de vocês. Não foi nada fácil. Isso serve como despertar a gente a orar pelos nossos pastores. Eu digo isso porque, mais à frente, Paulo comenta uma daquelas, não é contrassenso, mas daquela ideia
das dificuldades do ministério. Me fugiu a palavra aqui, mas não é das dificuldades do ministério. Ou seja, ele começa a falar o seguinte, olha, como é que pode Deus colocar um tesouro num vaso de barro? Ele começa a desconstruir essa ideia e ele começa a falar de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Paulo começa a falar do contrassenso. Não é contrassenso, cara. Não é contraponto. Esqueci a palavra. Oi? Paradoxo. Calito. Por isso que eu falo, cara, do paradoxo ministerial. Porque se você... Não, o paradoxo é o seguinte. Eu tenho, obviamente, eu faço parte do conselho da igreja. Então eu tenho tido a oportunidade de andar com essas pessoas que para mim são as minhas referências, né? E eu vejo os pastores passando por cada problema, e é difícil imaginar que você entre num problema e saia como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela questão de tarde ele está num funeral e à noite ele está apresentando uma criança, um batismo de uma criança. Sabe o que eu estou te falando? De tarde ele está no gabinete tratando de um divórcio e à noite ele está cá fazendo um casamento. Sabe aquela solidão, que o apóstolo Paulo fala isso, aquela solidão, de que para preparar uma mensagem o cara fica horas e horas sozinho, procurando, estudando grego, enfim. É esse paradoxo que Paulo começa a tratar ali. Mas como é que ele trata isso? Ele trata da seguinte forma: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Olha que ele fala, somos perseguidos, mas ele coloca o contrassenso, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Paulo começa a tratar isso para a gente. E essa mensagem serve para a gente. Serve para a gente. É isso. Passou rápido. Esse foi o material que eu usei para trazer isso para os irmãos. A Bíblia, esses 2 livros e alguns vídeos do Russell Shedd. Russell Shedd foi uma pessoa também que trabalhou na tradução da Bíblia NVI. Então é isso. Muito obrigado.